Quero orar também pelos seus pedidos. Eu sei que muitos de vocês mandam os seus pedidos de oração. Se você não mandou, eu vou orar agora também. Você apresenta seu pedido de oração a Deus. Deus conhece o seu coração. Amém? Pai, nós estamos agora na Tua presença, Senhor. Eu nos coloco diante do Teu trono de glória, Pai. O Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali o Senhor está também. Eu quero apresentar a Ti agora as petições dos Seus servos. O Senhor conhece os desejos do coração de cada um. O Senhor conhece as angústias, o Senhor conhece os planos. Eu quero Te pedir, Senhor, tire dos nossos sonhos aquilo que não é Teu, para que nós possamos parar de sofrer e de esperar aquilo que o Senhor não tem para nós, Senhor. Limpa o nosso desejo, Senhor, de tudo aquilo que não é Seu para a nossa vida. Mas, Pai, aquilo que está em conformidade com o Teu plano, realiza. Realiza Seu plano na nossa vida, Senhor. Faça os Seus milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Vem ministrando cura, salvação. Senhor, haja nas vidas das famílias todas, Senhor. Traga de volta aqueles que estão desgarrados. Senhor, venha transformando, venha restaurando, Senhor, corações, casamentos, vidas. Venha restaurando saúde. Senhor, venha abrindo portas onde não existem. Venha derramando as Suas bênçãos sem limite, Senhor. Porque o Senhor dá conforme o Teu plano e o Teu desejo. Transborda, Pai. E eu declaro a Sua bênção sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Hoje é dia de receber vitória aqui na igreja, viu? Eu já recebi a minha, amém. Olha, vocês vão abrir as Bíblias de vocês no Salmo 136. Salmo 136. Quem for encontrando vai se colocando de pé. Salmo 136. Alguém coloca aqui no fundo para mim, por favor. Pastora Lenita já colocou lá no YouTube, que eu já vi daqui. Eu tenho um olho de águia. Eu vejo ali ó, o comentário. Por isso que eu sei quando não tem. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que por entendimento fez os céus, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade dura para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade dura para sempre. O que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade dura para sempre. Com a mão forte e com o braço estendido, porque a sua benignidade dura para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em 2 partes, porque a sua benignidade dura para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque a sua benignidade dura para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no mar vermelho, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? Podem se sentar. Irmãos, esse hino, porque é um hino, esse salmo é um hino, foi escrito por Davi. E ele se chama hino de gratidão. Ele é um hino de agradecimento a Deus. Ele é um salmo de agradecimento a Deus. Tem algumas coisas muito interessantes aí. Uma delas que eu queria chamar a sua atenção é o seguinte. Davi vai falando de várias coisas pelas quais a gente deveria agradecer a Deus. E para cada uma delas, ele lembra que a bondade de Deus é eterna. Ele fala, Deus
louve a Deus por esse motivo. Ele fez isso porque a bondade dele é eterna. Porque ele fez aquilo, porque a bondade dele é eterna. E para cada um dos versículos, ele vai dizendo, louve a Deus e a bondade dele é eterna. Isso é o que ele repete em cada um dos versículos. Ele muda o louve a Deus por causa disso, louve a Deus por causa daquilo, porque a bondade dele é eterna. E eu queria falar um pouco sobre isso. Primeiro sobre nós louvarmos a Deus, sobre exaltarmos a Deus, sobre a bondade de Deus ser eterna, para que a gente possa entender um pouco o que isso impacta, o que isso significa na nossa vida. E eu queria começar falando sobre exaltarmos a Deus. Sabe, Deus não precisa que você exalte Ele. Eu não sei se você sabe disso. Deus não precisa que você exalte Ele. Se você exaltar a Deus, Ele é grande. Se você não exaltar a Deus, Ele é grande. Se você louvar a Deus, Ele é grande. Se você não louvar a Deus, Ele é grande. Então, por que Deus quer que a gente louve e exalte a Ele? Porque isso é um desejo de Deus. Deus quer que a gente o louve. Deus quer que a gente o exalte. Por que Ele quer que você o louve? Por que Ele quer que você o exalte? E eu vou te dizer, se você fosse Deus, se eu fosse Deus, e nós quiséssemos que alguém louvasse a gente, sabe por que a gente ia querer isso? Porque a gente ia ter o ego grande. Porque você ia pensar, nossa, todas essas pessoas me louvam, todas essas pessoas me exaltam. É por isso que você ia querer ser louvado e exaltado. Porque você ia pensar, nossa, eu sou demais, eu sou Deus. Mas não é por causa disso. Deus não precisa disso. Deus não precisa, porque Deus não vai ser mais nem menos segundo o que você pensa ou deixa de pensar dele. Deus não vai ser diferente, Deus não vai crescer, Deus não vai diminuir, Deus não vai virar para o outro Deus e vai falar, você viu lá, olha só, eles estão me exaltando, porque não existe outro Deus, ele não precisa disso. Então, por que a gente exalta a Deus? A gente exalta a Deus porque exaltar a Deus e louvar a Deus fala sobre quem a gente é, fala sobre nós, não fala sobre Deus, fala sobre nós. Quando você exalta a Deus, quando você louva a Deus, você se reconhece pequeno perante Deus. Você se reconhece como humilde na presença de Deus. Você entende que Ele é Deus e que você é uma criatura de Deus. Você reconhece que Ele que fez todas as coisas. Você entende que pelo seu braço sozinho você não consegue fazer nada. Essa é a primeira coisa que a gente percebe. Você é pequeno. Sem Deus. Sem Deus, você é pequeno. Sozinho. Ele fez todas as coisas. E quando você exalta Deus, você exalta aquele que todas as coisas criou. Então, primeiro diz sobre você. Fala quem você é. Depois diz sobre Ele. Quem é a pessoa que você está exaltando? E aí eu queria te chamar um pouco a atenção, assim, porque ele está dizendo o seguinte, Ele é Deus sobre qualquer Deus. Ele é Senhor sobre qualquer Senhor. Ele criou tudo onde não tinha nada. Cara, Ele criou tudo onde não tinha nada. E às vezes a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Deus criou tudo onde não tinha nada. Nada. Sabe, nada. É isso, sim. Nada. E Deus criou tudo onde não tinha nada. Só por isso você já devia exaltá-lo e louvá-lo. Só pelo fato de você existir. Porque você também era nada. Porque não tinha nada. Não tinha nada. E Ele criou você. Nada. E Ele criou tudo. E Ele fez tudo. E Ele fez tudo por meio da palavra dEle. Ele é tão poderoso que Ele não foi lá e botou a mão na massa. Ele chegou lá e falou assim, faça-se a luz. Foi assim que Ele criou todas as coisas. Porque Ele é o Rei dos Reis. E a gente tem que entender a grandeza disso tudo. E não só entender a grandeza disso tudo. Ele criou isso tudo. Aí Ele criou você. E aí Ele falou assim,
todas essas coisas estão aqui para servir você, que é meu filho, minha criatura. E aí é por isso que a gente exalta e louva Ele. Porque você não é nada. Você é aquele que foi criado do nada, assim, ó. Mas aí Ele falou assim, em mim você pode tudo. Porque eu fiz tudo. Em mim você pode tudo. E aí as coisas mudam um pouco de figura, sabe? Porque eu não sei qual é o tipo de problema que você passa hoje. Mas eu tenho certeza absoluta que o seu problema é menor do que tudo. Sabe? Mas a gente não compreende isso às vezes. A gente não compreende o tamanho do Deus que a gente tem. E a gente não é grato. E tudo na nossa vida devia começar pela gratidão. E devia começar pela exaltação de Deus. E aí a gente continua lendo o Salmo, e ele vai dizendo o seguinte, que o amor de Deus dura para sempre. Sabe o que significa o amor de Deus dura para sempre? Aqui tem algumas pessoas que são mais novas, né? Tem adolescente, criança e tal. Mas você já deixou de amar alguém na sua vida? Você já deixou de amar alguma coisa, um bicho que seja? Já deixou... Deus não. Sabe aquele bichinho que você tinha, que às vezes já até morreu, você já nem lembra mais, ou então uma boneca velha, ou um brinquedo, ou uma pessoa que passou pela sua vida e era um grande amigo e agora já não é mais e tal? Pois é, para Deus não. Porque a palavra dele diz que o amor dele dura para sempre. Para sempre. Sabe aquela pessoa que te magoou muito, e que pisou no teu calo, e que te fez mal, e que você, às vezes, está na igreja há muito tempo, e, às vezes, o pastor Bruno já te ensinou que tem que perdoar, e você já aprendeu a perdoar, você já perdoou, mas você pensa assim, perdoar é uma coisa, mas eu nunca mais quero viver perto dessa pessoa. Mas eu já perdoei, está tudo bem, mas, poxa, o pastor me ensinou a perdoar, mas ele não falou que eu tenho que conviver, né? Perdoei, está perdoado, beleza, meu coração está limpo, eu não penso mais nisso, tal. Pois é, para Deus não tem essa pessoa. Porque o amor dele dura para sempre. E a palavra dele, inclusive, diz que ele é o amor. Não fala que ele tem amor e que o amor dele é muito grande. Não, a palavra de Deus diz que Deus é o próprio amor. E aí você fala assim, poxa, mas Deus é o próprio amor e Ele criou todas as coisas, por que no mundo existe falta de amor? Se Deus é o amor e Ele criou todas as coisas. Porque aonde não tem amor, tem ausência de Deus. Aonde falta Deus, falta amor. Só que o amor de Deus é para sempre. E aí eu quero que você compreenda a grandeza que é ser filho de Deus. Porque Deus, quando criou todas essas coisas, subjugou tudo isso, colocou debaixo dos seus pés, Ele já sabia que você ia pecar. Você tem noção disso? Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, para Ele não tem passado, presente e futuro. Ele é o alfa, o ômega. Você pega o que a gente conhece de tempo, mistura tudo e junta tudo ao mesmo tempo agora, e esse é Deus. Ele já sabia que você ia pecar, Ele não tinha nem criado você ainda, Ele já sabia que você ia pecar. Sabe aquela coisa muito feia que você fez e que você tem vergonha e você nunca contou para ninguém? Sabe aquela coisa? Pois é, eu não sei, mas sabe aquela coisa? Pois é, Deus já sabia que você ia fazer aquilo. Mas antes de você pecar, Ele já sabia que não tinha nada que podia parar você e separar você da vitória que Ele preparou para você. Só o pecado. A única coisa que pode te fazer parar é o pecado. E aí Ele pensou assim, então eu vou fazer ele ser imparável. E aí Ele mandou o Filho dele vir aqui se materializar em homem e se sacrificar e morrer sem pecado por você, para que você pudesse, no nome dele, ser perdoado e você ser imparável. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente acha que a gente é imperdoável, não que a gente é imparável. E você só é imperdoável para você mesmo. É porque a gente faz coisas que elas realmente, às vezes, são feias, elas são tristes, elas são ruins. E o inimigo da nossa alma, ele joga no nosso coração e na nossa mente que aquilo é imperdoável. Mas Jesus não falava assim,
putz, dessa vez você foi longe. Isso aí vou perdoar, não. Não, Jesus falava assim, vai e não peque mais. Ele falava para não fazer mais. Ele queria que você se arrependesse de verdade. Porque se arrepender não é fazer de novo amanhã, né? Vamos combinar, né? Não é sair e fazer de novo, e falar, então, Senhor, deu 3 horas da tarde, chegou a minha hora de pedir perdão todo dia, por aquela coisa que eu faço todo dia. Não, isso você não se arrependeu de verdade. Mas o se arrepender de verdade é ser perdoado de verdade. E aí eu quero que você compreenda o seguinte, Satanás não tem força contra Deus. Satanás tem força contra você. Se você estiver sozinho. Se você estiver com Deus, você é imparável. Porque a Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você resiste ao diabo? Não pecando. Ou pecando e se arrependendo. Porque Jesus já morreu por você. Esse é o amor infinito de Deus. Esse é o amor maravilhoso de Deus. Que já sabia que você ia errar. Antes de você errar, ele pensou, tem uma solução para esse erro. Eu vou dar essa solução. Eu vou fazer com que ele possa ser renovado. E sabe o que é interessante? Porque Jesus, ele chama Satanás de príncipe desse mundo. Eu não sei se você já reparou isso na Bíblia. Aqui é o príncipe desse mundo. E quando Satanás oferece para Jesus, tenta Jesus no deserto, e oferece para Jesus poder, e oferece para Jesus os reinos todos da terra, aquelas coisas todas, Jesus não diz para Satanás que Satanás não tem poder sobre aquelas coisas. Ele não fala isso. Você sabe por quê? Porque Deus fez a terra, fez todas essas coisas para que o homem pudesse reinar sobre elas. Para que nós pudéssemos reinar sobre elas. E o homem foi lá, na figura de Adão e Eva, e abriu mão disso. Só que sabe o que faz, sabe o que impede que Satanás reine totalmente sobre esse mundo? Nós estarmos limpos e purificados. Essa é a história de Jó. Quando Satanás aparece para Deus, e Deus fala assim, de onde você vem? E ele fala, eu vim de circundar pela terra. E ele fala, viu meu servo Jó? Que é como se ele dissesse assim, vim lá, estou vindo lá daquela terra que é minha. E Deus fala, não é não, você viu meu servo Jó? Não é sua não. E aí ele fala, mas você protege ele de tudo? Fala, protejo não. Quer ver? E Satanás vai lá e faz um monte de coisa e Jó continua fiel a Deus. E conhece a Deus no seu profundo e de verdade. E naquela época ainda não tinha vindo Jesus. E aí quando Jesus vem, Jesus vai no tão profundo, que a palavra de Deus diz que é dada a ele a chave de tudo. Que é dada a ele a chave até do inferno. Que Jesus é dono de tudo. E quando você está em Jesus, você é poderoso contra todas as coisas. E eu queria deixar muito claro que você é imparável. Porque às vezes a gente vê o tamanho dos problemas e a gente fica preocupado. E às vezes a gente fica nervoso e a gente fica triste e a gente fica abatido e a gente não sabe como lidar com aquilo. Mas você não tem que lidar com nada daquilo. Deus nunca falou que você ia ter que lidar com nada daquilo. Deus só falou, ser fiel. Tenha fé. O que Deus quer de você? Que você tenha fé. Que você tenha força nele. Ele não espera que você tenha força para você vencer os seus obstáculos sozinho. Ele não te criou para isso. Ele te criou para vencer os seus obstáculos nele, que é completamente diferente. Então, Jesus veio para poder resgatar tudo isso para o homem. E se antes você precisava de um sacrifício, de um cordeiro puro, imaculado, para ele limpando o pecado de cada um, na verdade a gente já passou por essa fase. Nós agora já temos alguém que se sacrificou por nós. E você tem noção? Olha, eu vou te dizer o que está escrito. Olha só o que está escrito em João 14, 12, 13 e 14. João 14, de 12 a 14. Eu vou ler para você.
diz assim: na verdade, quando a gente fala duas vezes assim na Bíblia, é que é para chamar a atenção mesmo, tá? Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Esse é Jesus falando, tá? Ele está dizendo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Ou seja, Jesus está indo para o Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E eu fico pensando, se Jesus até ressuscitou morto, que já estava fedido, e ele diz que eu posso fazer mais do que ele fez, eu não sei o que eu posso fazer. Sinceramente, eu não sei. Porque ele diz: e ainda mais coisas farei. Ele falou: tudo isso aqui que eu fiz era a amostra grátis. É o período que eu fiquei aqui só para te mostrar o manual de instruções. Só para você saber que você consegue fazer isso aqui tudo. Sabe quando você pega? É como se você chegasse para uma criança, e aí se ela está lá toda feliz com o videogame novo que ela ganhou, e você fala para ela assim: é muito mais legal se ligar. E aí você liga e ela descobre que tem joguinho, tem um monte de coisa e tal. É isso. Sabe? É mais ou menos isso, assim. Ela estava achando bonito, mas ela não sabia usar. Nada pode te parar. Só o que pode te parar é o pecado. Mas o pecado só pode te parar até o momento em que você se arrepende. E até o momento em que você aceita Jesus como seu Salvador, porque é em Jesus que você é purificado. É em Jesus que você é limpo. Antes podia parar todo mundo, agora não para mais. Agora, olha só, você merece isso? Não. Olha que eu nem conheço a tua vida, eu nem sei o que você fez. Mas eu tenho certeza absoluta que você não merece. Nem eu. Porque Deus faz sem a gente merecer mesmo. Ele faz porque Ele é bom, porque a misericórdia dEle dura para sempre. É a misericórdia de Deus que dura para sempre. Ele é misericordioso. Lembra que eu falei que o amor dEle é para sempre, a misericórdia dEle é para sempre? É exatamente desse jeito. Ele não é aquele que fala: pô, vou te dizer, hein? É a 4ª vez, não olho mais na tua cara. Não é isso, sabe? Vamos combinar, né? Que se Deus fosse igual a gente, não sobrava um. Não tinha mais ninguém para poder ir para os caminhos dele. Ah, você não, cara. Pô, você recusou me trazer café aquele dia, lembra? Não é assim, tá? A misericórdia dele dura para sempre. E a bondade de Deus dura para sempre. Você é imparável em Deus, se você é grato a Deus. Você tem o direito de viver o reino de Jesus Cristo. A saúde do reino. Você tem direito de viver os cuidados do reino na tua vida. Porque Deus trouxe isso para você. Ah, Bruno, então não vai acontecer nada de mal mais na minha vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Vamos lá. Não é isso que eu estou dizendo. Dia desse, Deus falou para mim: eu tenho um deserto para você. Eu já sabia que vinha coisa por aí. Tá? Aliás, um outro dia eu vou vir pregar para você aqui sobre as oportunidades que Deus coloca nas crises que Ele coloca na nossa vida. Tá bom? Mas o que acontece é o seguinte: Deus te capacita. Ele te capacita, inclusive, para poder você fazer coisas para os outros e você poder ser usado para os outros. Você já parou para pensar que aquele homem, estou falando de Jesus agora não, estou falando de antes de Jesus, aquele homem que Deus escolheu para salvar o povo do mundão que era o Egito, foi criado no mundão, que era Moisés? Você já parou para pensar isso? Moisés foi criado no mundão. Moisés foi criado no Egito. Ele foi criado no Egito, ele cresceu no Egito. E ele foi escolhido por Deus para tirar o povo do Egito. E aí eu queria te falar um pouco sobre isso também. O que isso significa?
significa primeiro o seguinte, que se você saiu do mundo antes do teu amigo, a única coisa que isso significa é que você saiu antes do teu amigo. Mais nada. Porque um dia você também esteve lá. Outra coisa é que Deus tem as maneiras dele de nos capacitar para aquilo que ele quer que a gente faça. Porque enquanto Moisés estava lá, Moisés estava sendo capacitado. E alguns de nós somos capacitados em lugares onde a gente nem queria estar, fazendo coisas que a gente não queria fazer, passando por provações que a gente não queria passar. Porque você não é o centro da vontade de Deus no universo. Quando eu falo que você tudo pode, você somos nós. Nós somos um só. E às vezes tudo aquilo que eu estou passando serve para poder trazer você. Serve para fazer com que você, ou a pessoa do teu lado, ou o outro, venha para os caminhos de Deus. Ou tudo aquilo que eu estou passando, esses dias mesmo, uma amiga veio falar para mim de um problema que o marido dela está passando. E na hora eu até dei uma risadinha, assim, ela falou assim, por que você riu? Aí eu falei assim, porque você não tem noção de quantos homens já vieram me procurar passando pela mesma situação profissional. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério, porque eu passei por isso lá atrás e eu não entendia quando eu passei por isso. Mas Deus depois mandou um monte de homem vir passando pela mesma coisa para poder vir falar comigo. E se eu soubesse, Deus podia só ter falado, né? Bruno, estou botando você numa universidade aí, esse que chama deserto. E essa universidade aí, ela serve depois para eu poder usar você, filho. Porque eu quero te usar muito nesse caminho. Mas se eu não te colocar nessa universidade aí chamada deserto, você não vai ter nem empatia pela pessoa que vai te procurar. Você vai pensar, não é possível que essa pessoa está passando por isso e não enxergou esse buraco. Né? Não é possível, sabe? Porque existem coisas que a gente aprende com inteligência, outras coisas com sabedoria. Esses dias eu estava vendo um vídeo, eu e a Tati, e eu achei engraçado, porque o cara no vídeo estava falando assim, as pessoas no mundo acham que tudo elas precisam de inteligência, mas, na verdade, elas precisam de sabedoria. E aí o cara falou assim, qual é a diferença? Ele falou assim, inteligência todos nós temos. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. Quanto mais a gente estudar, mais inteligente a gente vai ser. E eu vou desenvolver uma inteligência, você vai desenvolver outra e tal, não sei o quê. Aí o outro falou assim, sabedoria. Ele falou, sabedoria não, sabedoria a gente só recebe de Deus. A gente tem que procurar sabedoria. Na Bíblia está dito, inclusive, que a sabedoria não está aqui para os seres viventes. Aí o cara falou, dá um exemplo prático. Aí ele falou assim, se um cara inteligente cair no buraco, ele vai arrumar um jeito de sair de lá. Aí o outro falou assim, e o sábio? Aí ele falou, não vai cair. Aí eu fiquei pensando, tá aí, né? Mas o fato é que muitos de nós somos inteligentes até cair no buraco, depois a gente vira sábio. Porque é um pouco isso que Deus faz com a gente também, sabe? Então, eu não estou dizendo que você não vai passar por problemas, não é isso não. O que eu estou dizendo é que muitas vezes os problemas que você passa, de duas uma, ou você causou a você mesmo, porque você abriu alguma brecha na tua vida, de alguma forma, e aí está na hora de fechar, está na hora de você pedir perdão a Deus, pedir perdão a outra pessoa, perdoar outra pessoa, está na hora de você se limpar e se purificar, senão você vai continuar passando por isso, sabe? E aí os piores problemas são aqueles que a gente causa na gente mesmo, porque esses aí, a gente só vai parar de passar por eles na hora que a gente descobrir o que é que a gente está fazendo para poder parar de acontecer. Ou são aqueles problemas que Deus está deixando a gente passar para a gente poder aprender. E aí eu estou dizendo que esse daí não é problema de verdade, porque Deus está com você. É como se você atravessasse um deserto, cuidado. É como se Ele falasse assim, vai, mas está aqui a água, está aqui a sombra, está aqui não sei o quê, está aqui tal coisa, tal. Estou contigo, estou com você, vou cuidar de você. E como é que eu sei qual dos dois que eu estou passando, pastor? Você não sabe. Você só vai saber qual é o tipo de posicionamento que você está tendo em relação a Deus. Se você tem um posicionamento correto, se você está, Senhor, joga a luz sobre as minhas trevas, mostra o que eu estou fazendo de errado, e você está o tempo inteiro pedindo perdão e procurando, Senhor, tem alguém que eu ainda preciso perdoar? Tem alguma coisa que eu preciso pedir perdão a Ti? Eu preciso pedir perdão para alguém, eu preciso limpar alguma coisa, eu preciso consertar alguma coisa, e o Espírito Santo é que vai te mostrar, tal. Se você está o tempo inteiro nessa, é muito mais provável que você esteja passando pelo outro tipo de situação.
Tá? Existe uma situação que é o seguinte: o inimigo se levanta contra você? Se levanta. Claro que ele se levanta. Porque ele não gosta de ver um servo de Deus fazendo a obra, ele não gosta de ver um servo de Deus firme nos caminhos de Deus. Ele não gosta. Mas esse daí é o mais de boa, porque ele se levanta para cair. Porque a Bíblia já falou: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Só que resistir, quando a gente vê o tamanho do problema, não é fácil. Porque a gente tem medo. Porque você vê o tamanho do problema e dá medo. Dá medo. Mas medo é o contrário da fé. Ter fé é não ter medo. Ou é ter medo e fazer assim mesmo. Tá? E a gente precisa aumentar cada dia mais a nossa fé. E entender que a bondade e a misericórdia de Deus vão acompanhar a gente sempre, 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 sempre. Em cada um dos passos. Eu separei até algumas coisas. Olha só o que fala sobre isso. O Salmo 25:8 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Ou seja, Ele é bom o suficiente para te ensinar o caminho se você estiver errando. Para começo de conversa. Tá? Aí depois ele diz assim, ó, Salmo 33:5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ou seja, a bondade do Senhor está aí. Está aí, para mim, para você, para todos nós. Salmo 34:8-9. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Deus está falando da bondade dele constantemente. Constantemente. E aí, eu quero que você compreenda o seguinte: qual foi a primeira arma que ele falou para você no começo do Salmo? Seja grato. Seja grato. Você é imparável, você pode tudo, mas seja grato. Você é grato a Deus? Porque o que foi que eu falei? Eu falei, foi Deus que te criou. Do nada Deus te fez. Se você está passando por qualquer problema e Deus está com você, seja grato. Se você está respirando, seja grato. A casa caiu, você está vivo? Seja grato. Você está devendo, mas você está respirando? Seja grato. Está sozinho, mas está aqui? Seja grato. Seja grato. Seja grato. Você já agradeceu a Deus? Você agradece a Deus todos os dias? Como é que você agradece a Deus? Você é aquela pessoa que louva e agradece a Deus em 5 segundos e pede em 1h30? Eu sou assim às vezes. E eu me envergonho quando eu sou assim. Só que tem uma chave aí. A Bíblia é cheia de chaves que a gente precisa aprender a destravar. E uma das chaves que a gente precisa aprender a destravar é: a gratidão é poderosa. E é uma das armas mais poderosas que você vai ter na tua vida toda. É ser grato a Deus. Sabe aquela coisa que crente está até acostumado, acontece um negócio e fala assim, tudo dá graças. Mas não é da boca para fora, é? Dai graças, dai graças, dai graças. Um dia desse estava brincando com vocês aqui, falando assim, se tudo na minha vida tivesse dado certo, tinha dado tudo errado. É um pouco isso. Porque se tivesse tudo acontecido do jeito que eu planejei, tinha dado tudo errado, porque eu não estava do jeito que eu estou hoje. Se tivesse acontecido tudo do jeito que eu planejei, nem pastor eu era. Então, se tivesse dado tudo certo, tinha dado tudo errado. Seja grato. Seja grato. Sabe? Eu quero deixar muito claro assim, que Deus está do teu lado, Deus te faz imparável, que Deus te deu o poder sobre todas as coisas, mas você precisa ser grato a Deus. Porque se você não for grato a Deus, não adianta, você não vai conseguir nem começar a lutar. Eu queria finalizar fazendo uma oração de gratidão. Porque a gente sempre ora aqui para poder lutar, para poder pedir, para transformar o nosso coração, para fazer tanta coisa. Mas eu queria que a gente agradecesse. Queria que a gente agradecesse, porque esse problema que você pensou na hora que eu falei assim, você está enfrentando um problema, e eu tenho certeza que seu Deus é maior do que ele, relaxa, só entrega a Deus. Entrega a Deus agora. Antes de eu orar, entrega a Deus. Fala assim, pai, esse problema não é meu. Toma que o filho é teu.
Sabe? É seu. Entrega o fardo a Deus. Fala, Pai, esse problema é seu. É seu, Pai, não é meu. É seu porque o Senhor falou que sozinho eu não dou conta. E eu não dou mesmo. Então entrego a Ti. Sabe? Sabe aquela coisa assim, sabe? Você tem um parente que você queria que estivesse na igreja? Entrega a Deus. É de Deus. Sabe? Você tem um filho que você gostaria que saísse das drogas? Entrega a Deus. Você tem um casamento que você queria ser restaurado? Entrega a Deus. Você queria ser curado de alguma coisa, queria restaurar suas finanças? Entrega a Deus. Hoje eu quero agradecer com você. Amém. Quero que a gente faça uma oração de agradecimento. Eu queria que você se colocasse de pé. Amém. E você orasse comigo. Pai, nós estamos aqui agora na Tua presença, Senhor, e eu quero louvar e engrandecer o Teu nome, porque a Tua benignidade dura para sempre. Eu quero Te agradecer, Senhor, porque o Senhor fez a cada um de nós de onde não havia nada, porque o Senhor fez planos para a vida de cada um de nós. Porque o Senhor diz na sua palavra que os seus planos, inclusive, são maiores e melhores do que os nossos. E olha que a gente planeja longe, Pai. Mas o Senhor diz que os seus são melhores e maiores. Eu quero Te agradecer por cada dificuldade que o Senhor já permitiu que nós passássemos para que nós fôssemos pessoas melhores. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada vitória que o Senhor deu e nós nem sabemos que houve luta. Eu quero Te agradecer por cada dia que os Seus anjos, arcanjos e querubins cuidaram de cada um de nós. Por cada vez que o Senhor deu ordem a nosso respeito. Por cada vez que eles foram em lugares onde nós nem sabemos. Eu quero agradecer por cada pessoa que o Senhor levantou para orar por cada um de nós e a gente nem sabia. Eu quero agradecer, Senhor, pelo que nós temos de comer, de beber, pelas pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero Te agradecer, Senhor, até pelas dores que nós já sentimos, inclusive por aquelas que nos aproximaram de Ti. Eu quero Te agradecer por cada momento que nós passamos alguma dificuldade que fez com que nós orássemos mais. Eu quero Te agradecer por cada momento em que nossa fé foi testada e que o Senhor prevaleceu sobre a nossa vida. Eu quero Te agradecer, Senhor, por cada momento em que nós oramos uns pelos outros. Por cada momento em que o Senhor testou nossa humildade, por cada momento em que o Senhor permitiu que nós pudéssemos ajudar o próximo. Quero Te agradecer por essa igreja, por nós podermos orar uns pelos outros, por podermos estender as mãos uns para os outros, Pai. Eu quero Te agradecer por podermos ser uma família, estarmos juntos na Sua presença, pelo Senhor cuidar, Senhor, pelos planos que o Senhor tem que nem foram realizados ainda. Quero Te agradecer por todos os nossos e por tudo aquilo que nós chamamos de meu. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, porque a Sua benignidade dura para sempre. Amém, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Amém.